Sucuri gigante arrastava Caramelo para a água, foi quando o seu melhor amigo chegou correndo. Numa vila isolada, rodeada por mata fechada e um rio que guarda segredos antigos, um cachorro caramelo, conhecido por todos como o guardião dos quintais, desaparece num dia abafado e silencioso. Momentos depois, gritos ecoam da beira do igarapé e uma sucuri enorme surge das águas, arrastando Caramelo para o fundo. Mas, quando tudo parecia perdido, uma pequena figura surge correndo pela lama, o melhor amigo de Caramelo, um menino de 11 anos, desafio impossível para salvá-lo. O que parecia ser apenas um encontro perigoso com um animal selvagem, na verdade, dá início a uma jornada de descobertas que mudaria o destino de toda a vila. Comenta aqui de onde você está assistindo, curte o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar essa história cheia de reviravoltas, mistérios da floresta, e a amizade mais improvável que você já viu. O dia tinha começado estranho. O céu não era cinza, mas também não era claro. As nuvens pesavam no horizonte como panos úmidos, cobrindo o vilarejo com uma sensação abafada, quase sufocante. O som dos passarinhos parecia mais tímido. Nem os galos cantaram como de costume. Quem mora às margens de um igarapé sabe, quando a floresta silencia, é porque algo grande está para acontecer. Caramelo, o cachorro mais conhecido da vila, já estava na rua desde as primeiras luzes. Suas patas sujas de barro deixavam rastros pelas varandas das casas. Passava por todas, como sempre fazia, cheirando sacolas de feira, latindo para os bodes e tentando roubar uma fruta ou outra que caía das barracas. Era o mascote da vila, embora ninguém soubesse exatamente de onde tinha vindo. Um dia, apenas apareceu, e ficou. Ganhou esse nome pela cor de seu pelo, entre o dourado e o bege queimado, e pela doçura no olhar que derretia até os mais duros da vila. Mas naquela manhã, Caramelo não se comportava como de costume. Cheirava o chão com insistência, como se procurasse algo que não sabia explicar. De tempos em tempos, parava, olhava para a mata e voltava a farejar. Alguns moradores até comentaram. O velho Neco, que vendia farinha perto do trapiche, chegou a dizer que o cachorro estava sentindo coisa de outro mundo. O menino, seu melhor amigo, apareceu correndo pela trilha que vinha da parte alta da vila. Estava descalço, o cabelo molhado de suor e barro nos joelhos. Chamou Caramelo com um assobio curto, e o cachorro veio ao seu encontro abanando o rabo, mas ainda inquieto. O menino, de apenas 11 anos, era conhecido por sua coragem. Filho de ninguém da vila, criado pela avó rezadeira, carregava nas costas o olhar de quem cresceu sem entender o porquê do abandono. Ainda assim, era o tipo de criança que se jogava nos igarapés, subia em árvores, e ajudava as parteiras sem reclamar. E onde ele ia, Caramelo ia atrás. Naquela manhã, ele planejava explorar uma trilha nova, perto do riacho que cortava o lado norte da vila. Levava um estilingue no bolso e uma garrafa de água amarrada na cintura. Mas bastou um passo na mata para que tudo mudasse. Caramelo, que geralmente liderava o caminho com a língua de fora e o rabo erguido, parou seco. O pelo do dorso se ouriçou e os olhos se fixaram num ponto adiante. Do outro lado da vegetação, algo se movia. O barulho não era de passarinho, nem de bicho pequeno. Era um arrastar pesado, molhado, que fazia o chão tremer levemente. O menino ainda tentou chamar Caramelo de volta, mas o cachorro avançou, guiado por um instinto mais forte do que qualquer comando. O mato abriu-se como se empurrado por uma força invisível, e o menino correu atrás de seu amigo. E então viu. À beira do igarapé, meio escondida entre as raízes e as pedras, estava ela. A sucuri. Enorme, com escamas que brilhavam em tons de verde escuro e marrom, enrolada parcialmente na lama, o corpo musculoso serpenteando para dentro da água. E entre as voltas do seu corpo, o menino viu, com os olhos arregalados de horror, o Caramelo. O cachorro não latia, não chorava, mas também não se rendia. Se debatia de leve, mais assustado do que ferido. A sucuri não o sufocava, ainda. Parecia mais interessada em arrastá-lo devagar até a margem, como se ele fosse parte de alguma missão que ela mesma não entendia. O menino correu. Nem pensou. Sentiu os pés afundando na lama, os galhos arranhando seus braços, o coração batendo como tambor de festa.
Gritou o nome do cachorro com a força de quem chama um irmão. Gritou até sua garganta arranhar. A sucuri virou lentamente a cabeça na direção do barulho. Seus olhos eram pequenos, escuros, frios. O menino pegou uma pedra do chão e jogou com toda a força. Errou. Jogou outra. Acertou de raspão. A cobra recuou um pouco, mas não soltou o caramelo. Foi então que a floresta fez algo inesperado, trovejou. Um trovão seco, sem chuva, sem relâmpago. Um som que fez os pássaros levantarem voo e a sucuri hesitar. Nesse breve segundo, Caramelo se soltou parcialmente, o suficiente para rastejar para trás, lamacento e ofegante. O menino o puxou com força, jogando-se para trás também. Caíram juntos num barranco raso, rolando até a parte baixa do igarapé. A cobra não os seguiu. Ficou parada, olhando. Como se analisasse. Como se compreendesse. Eles correram. Não olharam para trás. De volta à vila, o menino levou o Caramelo no colo até a casa da avó. O cachorro tremia, mas não estava ferido. A mulher o recebeu com olhos arregalados, colocou-o sobre a esteira da sala e começou a rezar, murmurando palavras antigas que pareciam vir de outra época. Depois fez um chá com ervas colhidas no quintal e pediu silêncio. À noite, a vila se reuniu em volta da fogueira, como fazia em dias de tensão. O velho Neco contou que não era a primeira vez que aquela sucuri aparecia. Disse que a mesma cobra havia sido vista anos atrás, na beira do rio, quando o menino ainda era bebê. Naquela época, os pais dele estavam na vila, se sumiram pouco depois. Alguns diziam que a cobra os tinha levado. Outros, que tinham fugido com medo dela. Mas ninguém sabia ao certo. Enquanto a vila murmurava e especulava, o menino dormia com Caramelo ao lado, enrolado num pano velho. E mesmo dormindo, seu rosto franzia como se sonhasse com a floresta, com a cobra, com respostas que não sabia que estava procurando. Caramelo, por sua vez, dormia em alerta, a orelha tremendo a cada som, o corpo sempre entre o menino e a porta. Do lado de fora, o igarapé corria calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas todo mundo sabia. O silêncio da floresta era só o começo. O sol da manhã seguinte subiu tímido, tingindo de dourado o telhado de barro das casas, mas não espantou a tensão que pairava no ar. A notícia do encontro com a sucuri havia corrido a vila como vento em telhado de palha. Cada pessoa que soube acrescentou um detalhe, uma lembrança antiga, uma superstição, uma teoria. Alguns diziam que a cobra era encantada. Outros, que guardavam um segredo da floresta. E houve quem jurasse que ela era um sinal de que o ciclo das águas estava prestes a virar. O menino acordou cedo, antes mesmo dos primeiros galos. Ainda deitado, escutou o barulho leve da chuva fina batendo nas folhas do quintal. Caramelo estava ao seu lado, dormindo profundamente, mas o rabo balançava devagar, como se sonhasse correndo atrás de alguma coisa. O menino se levantou devagar para não acordá-lo. Foi até a varanda, onde a avó o esperava com um bule fumegante de chá de capim santo e tapioca fresca. A velha estava séria. Seus olhos, sempre suaves, estavam apertados como se buscassem alguma resposta além do alcance da vista. Ela não perguntou nada sobre o dia anterior. Apenas lhe entregou um colar antigo, feito de sementes e dentes de animais. Disse que era do tempo em que os pajés caminhavam entre a gente como irmãos e que aquele colar o protegeria, se ele aprendesse a ouvir a floresta. O menino pegou o colar com respeito, mas não entendeu. A avó não explicou mais nada. Apenas o mandou buscar lenha no caminho dos fundos, aquele que levava até o mato mais fechado. Não era o mais seguro, mas ela sabia o que fazia. Cada palavra da velha tinha o peso de uma decisão ancestral. Com a enxada num ombro e o cesto no outro, o menino seguiu a trilha úmida, os pés afundando na terra molhada. O ar estava carregado de cheiro de folha molhada e cipó quebrado. Tudo estava úmido, verde e silencioso. Caramelo, agora acordado, foi atrás, com a pata ainda meio mancando da confusão do dia anterior, mas determinado como sempre. Foi ele quem sentiu primeiro. Parou seco, o focinho grudado no chão, os olhos atentos.
Começou a farejar uma trilha que se perdia entre os arbustos. O menino se aproximou e também viu marcas na lama. Marcas que não eram de galhos ou animais pequenos. Era o rastro de algo que se arrastava com força, abrindo caminho entre as folhas. A trilha seguia até uma área que ele nunca tinha se atrevido a explorar, no antigo caminho dos pescadores, desativado há anos por causa de deslizamentos. O menino hesitou. Sabia que a avó não gostaria que ele fosse por ali. Mas algo em seu peito, talvez a mesma inquietação que o acompanhava desde pequeno, o empurrou para a frente. Seguiu com Caramelo ao lado, os dois em silêncio, como se compreendessem que estavam pisando em solo que guardava mais do que terra e raízes. A trilha os levou a um lugar inesperado. Um pequeno clareira, onde o mato dava lugar a pedras cobertas de musgo e uma árvore gigantesca, com raízes expostas que pareciam braços velhos abraçando o chão. No centro, algo chamava a atenção, uma estrutura de madeira antiga, quase apodrecida, com símbolos entalhados em cada viga. Era uma embarcação. Um barco velho, grande demais para ter sido usado apenas na pesca comum. Estava meio afundado no barro, coberto de folhas e cipós. O menino se aproximou, os olhos brilhando de curiosidade. Passou a mão nas inscrições e sentiu um arrepio. Eram desenhos tribais, figuras de cobras, sol, gente dançando. Um deles, em especial, chamou a atenção, um cachorro com uma estrela sobre a cabeça. Caramelo, ao lado, começou a farejar de novo, indo direto até um buraco na lateral do barco. Lá dentro, algo reluzia. O menino se abaixou e retirou com cuidado um objeto de madeira escura. Era uma pequena caixa, fechada com um nó de palha que se desfez com facilidade. Dentro, havia folhas secas, uma pedra azul escura, e um pedaço de pano com algo escrito. As letras eram tortas, quase apagadas, mas ele reconheceu o nome. O nome da mãe. Sentiu o coração saltar. Era impossível. A mãe dele havia desaparecido quando ele ainda era bebê. A avó sempre disse que os pais tinham ido embora para a cidade, sem se despedir, sem explicações. Mas ali estava a prova de que ela havia passado por aquele lugar. Que talvez nunca tivesse ido embora de verdade. Caramelo começou a latir. Alto. Rápido. O menino guardou a caixa no cesto e se virou. Algo se movia nas árvores. Uma sombra grande, densa. Mas, ao invés da cobra, quem surgiu foi um homem. Alto, com roupas de mato e uma mochila nas costas. Não era da vila. Os olhos estavam arregalados, surpresos por encontrar alguém ali. O menino ficou paralisado, e Caramelo latiu mais forte, avançando um pouco à frente. O homem levantou as mãos em sinal de paz. Disse que era pesquisador, que estava ali estudando espécies da floresta. Mas havia algo estranho em seu tom. Falava rápido, como quem quer controlar uma história. Perguntou o nome do menino, de onde vinha, o que fazia ali. O menino respondeu o mínimo, desconfiado. Disfarçadamente, deu passos para trás, guardando o Caramelo próximo de si. O homem percebeu e sorriu com lábios apertados. Disse que aquela área era interessante e que eles deviam tomar cuidado com as cobras. Que a sucuri que rondava por ali era única, valiosa até demais para estar solta na floresta. As palavras acenderam um alarme no coração do menino. Com um aceno breve, o homem se despediu e sumiu entre os arbustos, deixando para trás apenas pegadas leves. O menino esperou um pouco e então correu de volta para casa, com o cesto apertado no peito e Caramelo atrás. Quando chegou, a avó o esperava sentada na rede. Não perguntou nada. Apenas o olhou com olhos tristes e profundos. Ele entregou a caixa. Ela a reconheceu no mesmo instante. Tocou o pano com reverência e murmurou uma prece. Disse, então, que a mãe dele havia, sim, passado por aquele caminho. Que ela fazia parte de uma linhagem antiga, de gente que falava com a floresta. Gente que entendia os sinais dos bichos, das árvores, da água. Gente como ele. Gente como Caramelo. Naquela noite, o menino não dormiu. Ficou olhando o céu pela janela, sentindo o peso e a leveza da verdade.
A sucuri não era só uma ameaça. Ela era um elo. E ele, o menino que sempre se sentiu deslocado, talvez finalmente estivesse começando a entender seu lugar no mundo. Caramelo dormia ao seu lado, respirando devagar, como se soubesse que algo muito maior estava por vir. A terceira manhã depois do encontro com a sucuri amanheceu diferente. O sol nascia por entre as nuvens carregadas, como um fio de ouro escapando por uma cortina de panos úmidos. Um silêncio pairava sobre a vila, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio de espera. Como se todos, de alguma forma, soubessem que algo estava prestes a mudar. O menino acordou com o som da água escorrendo pelo telhado de palha. Uma garoa fina caía sobre a vila, escorrendo pelas folhas das bananeiras e batendo de leve nas latas empilhadas ao lado da casa. Caramelo estava deitado ao lado da rede, os olhos semiabertos, atentos ao menor movimento. Desde o dia do barco, o cachorro parecia mais alerta. Cheirava o chão com mais intensidade, evitava certos cantos e olhava o céu antes de decidir por qual trilha seguir. A caixa encontrada no barco continuava no altar da avó. Desde que a abriram, ela vinha passando mais tempo em silêncio, rezando com o rosário em uma mão e segurando o pano da mãe do menino na outra. Ele, por sua vez, passava horas olhando os desenhos entalhados na madeira da embarcação em sua lembrança. Aqueles símbolos não saíam da cabeça. Os olhos da sucuri desenhados sobre as figuras humanas, as estrelas acima dos cachorros, as espirais ligando todos eles como se fossem parte de um mesmo ciclo. Naquela manhã, ele decidiu voltar ao igarapé. Não por coragem, mas por necessidade. Algo dentro dele, um incômodo quase físico, o chamava de volta àquele lugar. Havia perguntas demais e respostas de menos. E a única certeza que tinha era que Caramelo precisava estar com ele. Antes de sair, a avó lhe entregou um pacote enrolado em pano cru. Era um preparado de ervas que, segundo ela, serviria para afastar espíritos ruins e acalmar os bons. Ela não disse mais nada, apenas tocou o colar em seu pescoço e fez um sinal no ar, como uma cruz torta misturada com uma estrela. O menino e Caramelo seguiram pela trilha, desta vez mais preparados. Levaram água, pão de tapioca e um facão pequeno que ele havia herdado do avô. O ar estava denso, o cheiro de terra molhada mais forte do que nunca, e os sons da floresta pareciam sussurrar entre si. Passaram por velhas árvores de troncos ocos, por galhos que pareciam braços pendurados e por trechos onde a lama engolia os pés até o tornozelo. Ao chegarem perto do local onde haviam visto a sucuri pela primeira vez, pararam. O igarapé corria mais forte, turvo e espumoso, com galhos boiando e troncos fincados na margem como lanças naturais. A água cantava uma canção nova, diferente da calmaria de antes. Caramelo foi o primeiro a notar pegadas. Não humanas, nem de animal comum. Eram marcas largas, como se algo pesado tivesse passado por ali arrastando parte do corpo. O rastro seguia para uma trilha que o menino nunca tinha notado antes. Uma abertura estreita entre as árvores, coberta por folhas secas e cipós, quase invisível a olhos desatentos. Eles seguiram por ela em silêncio. A mata fechava cada vez mais, o ar ficava mais úmido, quase pegajoso. O cheiro de folhas em decomposição misturava-se ao perfume leve de flores escondidas. Lá dentro, a luz do sol mal passava, e tudo parecia tingido de verde escuro. Foi então que ouviram um som leve, repetitivo. Como se alguém estivesse cantando. Não em português, mas numa língua antiga, feita de sílabas arrastadas, com ritmo de maré. O menino parou, o coração acelerado. Caramelo também parou, orelhas em pé, sem latir. Seguiram o som até uma clareira pequena, cercada por pedras cobertas de líquen. No centro, uma mulher de cabelos muito longos e trançados se banhava parcialmente no igarapé. Estava de costas, os ombros cobertos por um pano claro. Ao seu lado, uma pequena cesta flutuava, presa por um cipó. Quando ela os viu, não se assustou. Sorriu com doçura e fez sinal para se aproximarem. Disse que os esperava. Que sabia que o cão de olhos sinceros voltaria com o menino dos olhos de rio. Eles se sentaram à beira da água. A mulher se chamava Tainá.
Morava sozinha ali, dizia ser guardiã dos caminhos d'água. Não era velha, nem jovem. Tinha uma beleza estranha, quase etérea. E falava como se suas palavras saíssem de uma fogueira antiga. Tainá contou que a sucuri não era um monstro. Era uma das últimas protetoras da floresta. Um espírito que assumia forma animal para proteger os santuários esquecidos pela gente. Disse também que ela aparecia apenas para aqueles com ligação verdadeira com a mata. Como os antigos pajés. Como a mãe do menino. O nome da mãe foi dito sem surpresa, como se Tainá a conhecesse. E ela conhecia. Contou que a mãe havia passado por ali muitos anos antes, grávida, em fuga de homens que queriam capturar a sucuri. Disse que ela deixou um pedido, que, se um dia o filho voltasse, fosse guiado até a fonte do espírito guardião. A caixa no barco era apenas o primeiro sinal. O colar, a segunda chave. E agora, para seguir em frente, o menino precisaria tomar uma decisão. Seguir pela trilha das águas ou voltar para o conforto seguro da vila. Tainá entregou a ele um pequeno frasco com água da nascente. Disse que, quando chegasse ao fim da trilha, deveria jogá-la na pedra do centro do santuário. Se a sucuri confiasse nele, apareceria. Mas, antes disso, ele teria que passar por um teste. O mesmo teste que todos os antigos guardiões passaram, vai atravessar o trecho de floresta onde o tempo se perde. Onde quem entra sem coragem se esquece de quem é. O menino ficou em silêncio. O coração batia alto, mas não de medo. Era uma mistura de angústia e certeza. Caramelo deitou ao seu lado, apoiando o focinho em sua perna. Aquilo era tudo o que ele tinha. Tudo o que precisava. Ao voltarem à vila, a avó os esperava na porta, sentada na rede, com os olhos no horizonte. Não perguntou nada. Apenas olhou o menino com um orgulho silencioso e entregou-lhe uma velha garrafa de barro com tampa de cera. Disse que ela mesma havia carregado aquela água por muitos anos. Que agora era a vez dele. Nos dias seguintes, a vila enfrentou uma enchente leve. O rio subiu mais do que o normal e isolou parte das casas. Os pescadores diziam que os peixes estavam fugindo da área funda, e os botos haviam sumido. As senhoras da vila começaram a fazer rezas na beira do igarapé, com velas e folhas de louro. O velho Neco jurava que era a sucuri anunciando a virada do ciclo. Que os guardiões estavam sendo convocados de novo. Enquanto isso, o menino e Caramelo se preparavam. Passavam os dias reforçando os caminhos, juntando comida, afiadando o facão. E nas noites, dormiam perto do altar, onde a luz de uma vela tremia ao lado da caixa da mãe. O rio, agora inquieto, parecia chamá-los pelo nome. Na manhã em que partiram, o céu estava limpo como há semanas não se via. Um azul forte se estendia acima da floresta como um manto aberto, e os raios de sol perfuravam o verde denso com determinação. Parecia que até o tempo estava esperando esse momento. A avó não disse palavra. Apenas abraçou o menino e prendeu ao colar de sementes uma pequena pedra de quartzo rosa, dizendo que era para lembrar quem ele era. Caramelo caminhava ao lado com as patas firmes, como se soubesse que aquele não era um passeio comum. Era uma travessia. Eles seguiram a trilha conhecida até a clareira onde haviam encontrado Tainá. Mas, ao chegar lá, encontraram apenas o silêncio. Nenhum canto, nenhum vestígio de fogo ou cesto. Nem mesmo pegadas. Como se a mulher tivesse se dissolvido na bruma da floresta. Mas no centro da clareira, repousava uma folha de bananeira dobrada com precisão, protegendo um pequeno mapa desenhado à mão. Linhas tortas indicavam um caminho que não existia nas trilhas comuns da vila. No canto inferior do papel, uma única frase: "O caminho do esquecimento só se abre para quem lembra." O menino guardou o mapa com cuidado e observou o entorno. A floresta parecia respirar com mais intensidade. O cheiro de folhas era mais forte, o som dos insetos mais agudo, e o calor grudava na pele. Eles caminharam por horas, guiados pelas marcas do mapa e pela intuição aguçada de Caramelo, que farejava com cuidado cada bifurcação. Quando o sol estava quase no meio do céu, encontraram o primeiro marco, uma árvore torta com o tronco em forma de arco. Debaixo dela,
Chão era coberto por folhas vermelhas, mesmo em pleno setembro. Ao atravessar aquele arco natural, o ar pareceu mudar. O cheiro ficou mais denso, e os sons da mata se embaralharam. O canto dos pássaros ficou mais grave, quase como vozes humanas, e o vento parecia sussurrar nomes em línguas antigas. A floresta ali dentro era diferente. As árvores eram mais altas, os galhos mais espessos, e os cipós se entrelaçavam como se tivessem vida própria. A luz do sol mal tocava o chão, e a sensação de estar sendo observado era constante. Caramelo se mantinha colado ao menino, os pelos do dorso eriçados, a respiração contida. No meio daquele cenário, surgiu um som. Leve, como um assobio, mas com ritmo. Não era ameaça, mas também não era convite. Era como se a floresta estivesse testando sua presença. O menino se lembrou das palavras de Tainá. Para atravessar aquele lugar, era preciso lembrar quem se é. Mas quem ele era, de verdade? A resposta não veio de imediato. Continuaram andando, agora com mais cuidado. A trilha desaparecia e reaparecia como um fio puxado pelo vento. A cada curva, uma nova árvore, uma nova raiz, um novo mistério. E então, sem aviso, tudo mudou. O menino se viu sozinho. Olhou para os lados e não viu Caramelo. Chamou, gritou, correu em círculos, mas a floresta agora estava em silêncio absoluto. As árvores pareciam ter se fechado atrás dele. A respiração ficou curta. O coração disparou. Aquilo fazia parte do teste. Mas como sair dali? Tentou refazer os passos, mas nada era familiar. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo, completamente novo. Caminhou por horas, ou talvez minutos. O tempo ali não obedecia às regras normais. E quanto mais andava, mais se esquecia de por que estava ali. Sentou-se debaixo de uma árvore para respirar. Estava cansado, confuso, e um vazio crescia dentro dele como um buraco escuro. Foi então que sentiu algo roçar seu braço. Era uma pedra. A pedra do colar. O quartzo rosa. Tocou-a com força. E com o toque, veio uma lembrança. O rosto da avó sorrindo enquanto assava pão de macaxeira. Uma risada abafada de Caramelo correndo atrás de galinhas. As mãos da mãe segurando as dele, mesmo que essa lembrança não tivesse cor nem som. Apenas sensação. O vazio se encolheu. O menino se levantou. Com passos firmes, começou a andar novamente, não seguindo trilhas, mas o som do coração. E então ouviu. Um latido. Fraco, distante, mas reconhecível. Caramelo. Correu. Subiu barrancos, desviou de galhos, escorregou em raízes molhadas. Até que viu. O cachorro estava preso entre duas raízes grossas que se enroscaram como dedos de madeira. Caramelo não latia mais, apenas olhava, com os olhos calmos e firmes. O menino se aproximou, ajoelhou-se, tentou afastar as raízes com as mãos, mas elas estavam presas como pedra. Foi então que ele lembrou do frasco com a água da nascente. Pegou-o do bolso e derramou sobre as raízes. Imediatamente, elas se abriram, como se tivessem sido afrouxadas por um encantamento. Caramelo se soltou e correu para os braços do menino, lambendo seu rosto e balançando o rabo com alegria. Os dois seguiram em frente. Agora, a trilha parecia mais clara. A floresta ainda era densa, mas não mais hostil. A cada passo, as árvores se afastavam, os sons voltavam, a luz do sol penetrava com mais força. Até que chegaram a um campo aberto, cercado por pedras negras cobertas de musgo. No centro, uma grande pedra plana com marcas circulares. O santuário. O menino se aproximou e, com mãos trêmulas, jogou o restante da água da nascente sobre a pedra. Um som grave ecoou. Como um tambor distante, vindo das entranhas da terra. E então ela apareceu. A sucuri. Surgiu do fundo do igarapé com um movimento elegante, ondulante, como uma fita sendo puxada pelo vento. Seus olhos estavam calmos, profundos. Nada ameaçadores. Parou diante deles,
por um instante, os três se encararam. O menino não teve medo. Caramelo também não. A sucuri então se enrolou lentamente ao redor da pedra, como se estivesse protegendo o espaço. E do centro da pedra, uma luz suave emergiu, revelando um novo símbolo, o mesmo cachorro com a estrela sobre a cabeça. A mesma figura do barco antigo. A floresta ao redor pareceu respirar com alívio. O som das folhas aumentou. Os pássaros voltaram a cantar. A água do igarapé ficou mais clara. O menino entendeu. Aquela não era uma missão de confronto, mas de reconexão. A floresta estava viva, e ele fazia parte dela. Como sua mãe. Como os antigos guardiões. E agora, como Caramelo. Passaram a noite ao lado da pedra, sob o céu mais estrelado que já tinham visto. Nenhum medo, nenhum ruído estranho. Apenas paz. Na manhã seguinte, voltaram à vila. Não disseram nada. Mas todos perceberam a mudança. O velho Neco tirou o chapéu ao vê-los chegar. As mulheres da vila deixaram oferendas na beira do rio. E a avó, com os olhos marejados, apenas abraçou os dois e sussurrou que o ciclo havia recomeçado. Na varanda da casa, o menino olhou o rio ao longe. Ainda havia muito a descobrir, mas agora ele sabia onde pisava. Sabia quem era. E ao seu lado, Caramelo deitava tranquilo, com os olhos semicerrados, como um guardião que enfim encontrara o seu lugar. Os dias que se seguiram foram estranhos. Nem calmos, nem tensos. A vila voltou à rotina, mas era como se todos andassem com o olhar um pouco mais demorado sobre as árvores, prestando mais atenção ao barulho da água e cochichando mais do que falando. O retorno do menino e de Caramelo não passou despercebido. As mulheres mais velhas passaram a deixar tigelas com frutas e folhas na beira do rio. Os pescadores evitaram o braço fundo do igarapé. E o velho Neco, que antes falava alto sobre o tempo e o governo, agora sussurrava histórias antigas perto do fogo. O menino, no entanto, não conseguia descansar. À noite, sonhava com a floresta chamando seu nome. Via a sucuri enrolada na pedra, mas em seus sonhos ela não era apenas um animal. Às vezes tinha olhos humanos, às vezes voava como um pássaro. Em outras, ela se desfazia em folhas secas. Acordava suando, e Caramelo sempre estava acordado, observando-o com aqueles olhos atentos, como se compreendesse o que se passava dentro do peito dele. Certa manhã, a avó chamou o menino para conversar. Sentaram-se no banco de madeira sob a sombra da mangueira, onde ela costumava costurar. Ela trazia uma caixa velha, coberta por pano de renda. De dentro, tirou um caderno de capa dura, manchado pelo tempo, e entregou-o ao neto. Era o diário da mãe dele. Escrito em uma mistura de português com palavras antigas, o diário trazia registros dos dias em que ela ainda vivia na vila, dos sonhos que tinha, das visões, dos encontros com Tainai, principalmente, das conversas com a floresta. Ela falava da sucuri como uma guardiã. Não uma ameaça, mas uma ponte entre dois mundos. Escrevia sobre sons que o vento trazia, sobre mensagens nas curvas dos rios, sobre a ligação profunda entre o espírito dos animais e a vida das pessoas. Mas havia também um aviso. Em uma das últimas páginas, a mãe contava que: "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Existiam pessoas interessadas em quebrar o equilíbrio. Gente que via a natureza como uma coisa a ser dominada. Ela falava de um grupo de forasteiros, que apareciam na vila como pesquisadores, mas estavam atrás de algo mais profundo, queriam capturar ou estudar a sucuri como se ela fosse um simples animal, e não parte de um sistema sagrado. Ao terminar a leitura, o menino compreendeu que sua missão não havia terminado. A reconexão com a sucuri era apenas o começo. Ele agora tinha uma responsabilidade em proteger não apenas o espírito da floresta, mas também o conhecimento ancestral que havia sido esquecido. Era o herdeiro de uma sabedoria antiga que precisava ser passada adiante. Nos dias seguintes, ele começou a visitar as pessoas mais velhas da vila.
Sentava com Dona Lourdes para ouvir sobre os tempos em que as crianças aprendiam a conversar com os pássaros. Ajudava seu Jorge no canteiro enquanto ouvia histórias sobre as pedras que cantavam nas noites de lua cheia. Registrava tudo num caderno novo, com letra firme, ao lado de desenhos feitos por sua própria mão. Caramelo o acompanhava em todas as visitas, como um parceiro inseparável. Quando o menino esquecia algo, era o cachorro que o puxava pelo calcanhar ou dava um latido curto, como um lembrete. Quando alguém mentia ou escondia alguma informação, Caramelo rosnava baixo, e o menino sabia que devia insistir mais um pouco. Em uma dessas visitas, uma senhora muito antiga, chamada Iracema, revelou algo que mudaria o rumo da jornada. Disse que, no alto do Morro do Cipó, havia uma pedra partida ao meio, onde os antigos pajés faziam oferendas em noites específicas. Lá, segundo ela, o vento ainda falava. Era onde a sucuri descansava nas noites de lua minguante. E mais, lhe disse que, durante as luas minguantes, os ventos do morro carregavam sussurros de segredos guardados pelo tempo. Naquela noite, o menino decidiu subir o morro. Não contou à avó, não avisou ninguém. Apenas pegou o colar, o caderno, o facão, e partiu com Caramelo pela trilha ainda molhada da última chuva. A subida era íngreme, e o chão escorregadio exigia atenção. Raízes se entrelaçavam como serpentes adormecidas, e o som da floresta ficava cada vez mais abafado conforme ganhavam altura. Quando chegaram ao topo, o céu já se tingia de laranja. E lá estava ela, a pedra partida, com musgos crescendo entre as fendas e marcas antigas gravadas em sua superfície. Algumas quase apagadas pelo tempo. O menino se aproximou e colocou a palma da mão sobre a pedra. Caramelo farejou ao redor, atento. De repente, o vento soprou forte. Não um vento qualquer, mas um sopro que parecia ter direção, intenção. Ele girava em torno da pedra, levantando folhas e fazendo os galhos rangerem. E então, o menino ouviu. Não era voz, não era som articulado. Era algo entre um pensamento e um sentimento. Um puxão no peito. Palavras sem som, mas com sentido. Proteja. Escute. Ensine. Ele sentou-se e ficou ali, quieto, por horas. Sentia que a pedra estava viva. Que de alguma forma, ela o reconhecia. Em certo momento, Caramelo começou a cavar próximo a uma das fendas da pedra. O menino se aproximou e viu um velho pote de barro, selado com cera endurecida. Com cuidado, quebrou a vedação e encontrou dentro uma pequena flauta de osso e um pergaminho enrolado com símbolos que ele reconheceu do diário da mãe. O pergaminho falava de um ciclo. Um período de 33 luas durante o qual os guardiões precisavam renovar os pactos com a floresta. Se esse ciclo fosse interrompido, os rios poderiam secar, os animais adoecer, e o espírito da sucuri se tornaria instável, enfraquecido. O atual ciclo estava se encerrando, e o próximo só seria renovado se um novo guardião tocasse a flauta durante a próxima lua cheia, no centro do santuário da Pedra Sagrada. O menino entendeu que essa era sua nova missão. Mas ele também entendeu algo mais. Os forasteiros citados no diário não haviam desaparecido. Talvez ainda estivessem por perto, esperando o momento certo para agir. O ciclo era frágil, e qualquer interferência poderia quebrá-lo. Na volta para casa, passou pela beira do rio e viu algo estranho. Marcas no chão, pegadas recentes de botas pesadas. Próximo às marcas, um pedaço de pano camuflado preso a um galho. Alguém estava observando. Alguém de fora. E não era um pescador. Naquela noite, contou tudo à avó. Ela ouviu em silêncio, depois apenas acenou com a cabeça e disse que já esperava por isso. Que desde o dia em que ele foi encontrado no colo da mãe, ainda bebê, à beira do rio, sabia que ele teria um papel maior do que apenas crescer e sobreviver naquela vila. Sabia que o tempo dele viria. E esse tempo havia chegado. Na varanda, sob o céu estrelado, o menino olhou para Caramelo. O cachorro deitava tranquilo, mas com as orelhas alertas. Eles não estavam sozinhos. Mas não tinham medo. Tinham um ao outro. Tinham a floresta. E agora tinham um legado.
A lua cheia se aproximava. E com ela, o momento decisivo. A lua cheia nasceu enorme naquela noite, como se tivesse descido só um pouco mais perto da terra para observar o que estava por vir. Seu brilho prateado atravessava as copas das árvores, pintando de branco as trilhas da floresta. As corujas gritavam com mais força, e até o vento parecia bater em ritmo diferente. Era como se tudo estivesse esperando. O menino acordou antes do galo cantar. Não tinha dormido direito. Os olhos estavam fundos, o corpo cansado, mas a mente acesa como brasa viva. Caramelo já estava em pé, vigiando a porta da casa com o rabo balançando lentamente, os pelos do pescoço eriçados. Era noite de renovar o ciclo. Era hora de tocar a flauta. A avó preparava um chá amargo na cozinha e separava folhas secas em um pequeno saco de pano. Disse que era proteção. Também entregou ao menino um manto velho, feito com tecidos bordados à mão. Era o mesmo usado pelos guardiões antigos em cerimônias da mata. Tinha cheiro de fumaça, de terra molhada, e algo mais difícil de descrever. Um cheiro antigo, como se carregasse a memória do tempo. A trilha até o santuário seria mais difícil à noite. Mas não havia escolha. O pergaminho era claro e a flauta só poderia ser tocada à meia-noite, sob a lua cheia, quando o céu estivesse mais aberto. O menino prendeu o colar ao pescoço, colocou o manto nos ombros e guardou a flauta com cuidado. Caramelo vinha logo atrás, silencioso. A floresta estava viva. Cada galho que se quebrava, cada folha que caía, tudo parecia amplificado. A lua iluminava o caminho com uma luz pálida, quase fria. Era como caminhar por um sonho. Mas os perigos eram reais. Em determinado trecho da trilha, Caramelo parou de súbito. Olhou fixo para a direita, as orelhas firmes, o corpo inteiro em posição de alerta. O menino também parou e ouviu. Um farfalhar estranho, pesado, como passos de alguém grande tentando ser silencioso demais. Ele se abaixou, escondeu-se atrás de um tronco grosso e observou. Entre as árvores, 2 homens armados com lanternas. Usavam roupas camufladas e falavam baixo, em uma língua que não era da vila. Estavam ali por um motivo claro. Procuravam algo. Procuravam o santuário. Procuravam a sucuri. O menino ficou parado, tentando controlar a respiração. Caramelo não rosnava, mas estava tenso como um fio de pesca esticado. Esperaram os homens se afastarem e então seguiram por outro caminho, um desvio que passava por dentro de uma parte mais fechada da mata. Era um trajeto mais longo, mais seguro. Quando chegaram ao santuário, o céu estava no ponto mais alto. A lua brilhava como uma lâmina suspensa. A pedra onde a sucuri havia se revelado antes estava no centro, cercada por folhas caídas e pequenos insetos que dançavam na luz lunar. O menino tirou o manto e colocou-o sobre a pedra. Depois retirou a flauta do bolso. Era leve, feita de osso branco, com marcas entalhadas como pequenas escamas. Ele se ajoelhou, fechou os olhos, e colocou a flauta nos lábios. O som que saiu não era como o som de uma flauta comum. Era grave, arrastado, cheio de ecos. Soava como o canto de um pássaro antigo misturado com o vento do alto das árvores. Soava como algo que o mundo havia esquecido. Ao primeiro sopro, a terra tremeu levemente. As folhas ao redor começaram a girar em pequenos redemoinhos. Caramelo deitou-se com o focinho encostado no chão, em silêncio. O menino continuou tocando, deixando o som guiar seus dedos. E quanto mais tocava, mais sentia a vibração subir por suas pernas, seu peito, sua cabeça. Era como se o chão tocasse de volta. Como se a floresta estivesse ouvindo. Então veio o som do tambor. Mas não havia tambor. Era a própria terra. Um som profundo, batido em intervalos lentos. Tum. 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 Cada batida fazia o ar vibrar. As árvores pareciam se curvar. A água do igarapé ao lado ondulava como se algo estivesse emergindo do fundo. E ela veio. A sucuri. Mas desta vez, não sozinha.
Com ela, surgiram outras presenças. Animais da mata começaram a se aproximar da clareira. Um veado surgiu entre as sombras. Um tatu rastejou por entre os galhos. Um grupo de macacos ficou nas árvores observando em silêncio. Até os pássaros noturnos voavam em círculos acima. Era como se todos os seres da floresta tivessem sido chamados. A sucuri se enrolou ao redor da pedra mais uma vez, os olhos fixos no menino. E ele entendeu. Precisava concluir o ritual. Tocou a última nota da melodia que ouvirá no sonho. Uma nota aguda, arrastada, que se perdeu no ar como um suspiro. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A pedra se abriu. Não partiu, não rachou. Ela simplesmente se abriu, como se sempre tivesse sido feita para isso. De dentro, uma luz dourada subiu ao céu em forma de espiral. A sucuri se enrolou dentro da espiral e desapareceu. Não como alguém fugindo, mas como quem volta para casa. O menino caiu de joelhos, exausto. Caramelo veio até ele e lambeu seu rosto com delicadeza. O silêncio que veio depois era diferente. Não era vazio. Era cheio de algo novo. Era o silêncio da missão cumprida. Mas não durou muito. Do outro lado da clareira, um estalo seco quebrou a paz. Os dois homens voltaram, desta vez com lanternas acesas e olhos arregalados. Um deles apontou algo na direção do menino. O outro, ao ver a clareira e os animais ao redor, deu um passo para trás. Parecia assustado. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, o chão tremeu outra vez. Do fundo da mata, dezenas de moradores da vila começaram a surgir com tochas acesas e ramos de folhas. Eram pescadores, mulheres, crianças, velhos e jovens. Todos com expressão firme. A avó do menino vinha à frente, segurando um bastão coberto por cipós. Disse apenas uma frase. Aqui vocês não têm poder. Os homens se entreolharam. Um deles recuou. O outro hesitou, mas ao ver o grupo se aproximando, abaixou a cabeça e saiu correndo mata adentro. Ninguém os perseguiu. A floresta cuidaria deles. O menino foi carregado de volta à vila como um herói silencioso. Não houve festa, nem gritos. Apenas cânticos antigos ao redor da fogueira. Cânticos que há muito tempo não eram entoados. As crianças tocaram tambores de pele. As mulheres prepararam chás e comidas sagradas. E no centro da vila, acenderam uma fogueira como símbolo da nova aliança. O ciclo havia sido renovado. Nos dias que se seguiram, a vila mudou de maneira sutil. O igarapé voltou a correr limpo. Os peixes reapareceram. As árvores floresceram em tempos fora do esperado. O ar parecia mais leve. E os mais velhos sorriam ao ver o menino passar, como quem reconhece um nome esquecido. Caramelo continuava ao seu lado, agora com ainda mais respeito. Era tratado como um verdadeiro guardião. As crianças o chamavam de protetor. Ele, no entanto, apenas abanava o rabo e dormia ao pé da rede como sempre. O menino seguiu escrevendo. Transcreveu os saberes que ouviu, os rituais que presenciou, e os ensinamentos da mãe. Criou um livro novo, com páginas grossas, desenhos coloridos e palavras em duas línguas, a da vila e a dos antigos. Na última página do caderno, escreveu uma única frase. Enquanto houver um guardião, a floresta viverá. E fechou o livro, com Caramelo deitado ao lado, os olhos fechados, o peito subindo e descendo lentamente, como o ritmo do tambor da terra. A lua minguante se aproximava, trazendo consigo uma escuridão suave entre as árvores. O céu estava limpo, com poucas nuvens, e o ar carregava um cheiro doce de terra molhada e flores noturnas. O menino acordou sentindo o peso do silêncio da vila dormindo, como se aquilo fosse uma pausa antes de algo importante. Caramelo estava aos seus pés, ainda meio dormindo, mas o pelo eriçado como se pressentisse algo diferente. Ele vestiu o manto bordado dado pela avó, colocou o colar que trazia a pedra de quartzo rosa e respirou fundo. A manhã nascia timidamente, mas ele sentia que o tempo dele estava marcado. A missão ganhava contornos reais.
Precisava reforçar os laços que haviam começado, preparar o coração e a mente para o que viria. Primeiro foi visitar Iracema, a senhora que falará sobre o Morro do Cipó. Encontrou-a na pequena varanda de madeira, costurando, olhando para o rio. Ele a contou sobre os homens camuflados, sobre o pergaminho, sobre a flauta, sobre tudo o que aprenderá. Iracema escutou calada. Seus olhos brilhavam de reconhecimento. Disse que conhecia histórias parecidas, guardiões que voltavam, ciclos interrompidos por ganância, espíritos esquecidos que reclamavam sua voz. Tirou do bolso uma cabaça pequena, entalhada com símbolos que lembravam os do barco antigo. Colocou-a nas mãos do menino e disse que ali dentro havia sementes de várias plantas da mata, sementes coletadas ao longo de gerações, usadas nos rituais antigos. Que naquele momento, ele precisava plantar aquelas sementes em pontos da vila como promessa de cuidado à terra. Era uma forma de mostrar que a vila inteira estava acordando para o espírito guardião, não só ele e Caramelo. O menino agradeceu, guardou a cabaça no alforje que levava pendurado nas costas, e saiu. Caramelo saltou alegre, abanando o rabo, mexendo o nariz. O cheiro das sementes misturava-se ao perfume das folhas úmidas, ao das flores brancas que desabrochavam só à noite. Cada casa que passavam, o menino parava um pouco, plantava uma semente perto do quintal, junto a uma cerca, à sombra de uma árvore, ou ao lado de um pé de mandioca. Pessoas que passavam paravam para observar. Algumas ofereciam ajuda. Outros apenas deixavam que ele cavasse em silêncio. Enquanto isso, o rio parecia cantar de forma diferente. As águas, ainda turvas nas primeiras horas, clareavam conforme o sol subia. Os peixes voltavam perto da margem. O barulho dos galhos nas margens trazia ecos distantes de cantos que ele ouvirá nos sonhos. Caramelo corria pelo rio, sacudindo o pelo, molhando os pés quando entrava. Era como se ele também participasse desse rito de cura entre homem, natureza e espírito. Mas o perigo ainda não sumira. Alguns dias depois, apareceram mais indícios da presença dos forasteiros. Silhuetas vistas ao longe, lanternas que atravessavam a mata ao anoitecer. Um caçador local contou que viu luzes estranhas deslizando sobre o rio. Outro pescador encontrou uma armadilha de corda rasgada perto de um ponto sagrado que ninguém usava, mas todos respeitavam. A vila começou a se organizar, homens, mulheres e crianças fizeram vigília nas margens do rio, nas trilhas da mata, trocando turnos, levando faróis artesanais, fazendo fogueiras para acordar quem passasse. Caramelo participou de tudo. Farejava as trilhas, corria para avisar quando ouvia passos não da vila. De dia cuidava de proteger os quintais, de noite vigiava as entradas do mato. O menino sentia que cada passo, cada semente plantada, cada gesto, custava algo. Suava. Dormia mal, alimentava dúvidas. Às vezes pensava que não daria conta. Que os homens de fora eram muitos. Que a força da ganância poderia romper o que ele havia reconstruído. Numa tarde em que a chuva caiu forte, o menino estava estendendo cordões de folhas secas para secar quando a voz de Tainá ecoou. Ela apareceu correndo, encharcada, com olhos de tempestade, dizendo que os forasteiros avançavam rumo ao santuário. Tinham lanternas, armas pequenas, redes. Queriam capturar não só a sucuri, mas aprisionar animais para estudo, levar partes para coleções caras. Tinham mapas, botes, barcos escondidos no rio. A vila toda tremeu com essa notícia. Foi uma crise média, e todos correram para se preparar. O menino e Caramelo partiram para o santuário antes do anoitecer para montar defesas simbólicas, ramos de cipó armado com pimenta brava, folhas de arruda, rezas. A avó liderava com rezas antigas, Iracema e Dona Lourdes se juntaram lançando oferendas na água. As crianças pequenas observavam, assustadas, mas acreditavam. Nessa noite, os forasteiros chegaram. Brilharam lanternas sobre as águas, tentaram colocar redes, sondaram a margem do rio. O menino, escondido atrás de uma moita com Caramelo, viu tudo. Tremeu. O coração doeu. Mas lembrou dos ensinamentos da mãe: coragem não é não sentir medo. Coragem é fazer o certo mesmo com o medo. Ele levantou-se. Tocou a flauta.
Tocou uma nota de alerta no escuro. E o som estalou no ar, como uma gota caída sobre pedra mole. Caramelo latiu alto, correndo, reunindo animais da mata que reconheciam o chamado do guardião. O forasteiro mais próximo virou-se. A voz do menino se fez firme, daqui termina. Ele usou as palavras da avó, falou em voz alta, esta terra é guardada. As luzes tremularam, os homens recuaram, confusos. A energia da floresta parecia se concentrar ali. Galhos balançaram. A sucuri, invisível, movia-se sob a água, sua presença sentida, embora não vista. O ar se encheu de som de animais, de vento, de água. Os forasteiros desistiram, bateram em retirada, desapareceram na mata. Depois vieram aplausos contidos. Abraços. Lágrimas de alívio. A vila permanecia ali inteira, viva. Os dias seguintes foram de reconstrução. Restauração de margens do rio, limpeza dos caminhos, plantio de mudas. O menino ensinava as crianças da vila a desenhar símbolos antigos, a ouvir o canto do vento, a entender o valor de cada folha, de cada raiz. Caramelo tornou-se lenda viva, em quem mergulhava no rio sabia que ele estivesse por perto, guardião silencioso. E o menino, ainda que cansado, via no silêncio das tardes o reflexo de um mundo curado. Esperança renovada. Ele lia o diário da mãe, sorvia o chá da avó, e sentia que os ciclos antigos estavam voltando ao cotidiano marcado por respeito, cuidado, amor. A vila acordou com o aroma doce das frutas frescas e o som alegre das vozes misturadas. Era o dia da festa das águas, uma celebração antiga que marcava o início da estação das chuvas. As famílias se preparavam há semanas, reunindo mantas coloridas, cestos de flores e pratos feitos com mandioca, peixes e frutas da região. A avó e Iracema coordenavam tudo com cuidado, garantindo que cada detalhe seguisse os costumes passados de geração em geração. O menino, com o manto bordado e o colar de quartzo rosa, sentia o coração pulsar mais forte. Era sua primeira vez liderando a cerimônia ao lado da avó e dos anciãos. Caramelo, já reconhecido por todos como guardião da vila, circulava entre as pessoas, abanando o rabo e farejando os cantos da festa. Logo pela manhã, começaram os preparativos junto ao rio. O lugar onde a sucuri aparecerá antes agora era protegido por ramos de cipó e pequenos altares de pedra. As crianças ajudavam a colocar flores e folhas, enquanto os adultos cantavam músicas antigas em línguas que poucos entendiam, mas todos sentiam na alma. O cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume das flores recém-colhidas. Havia um calor suave no ar, com a promessa da chuva iminente. As nuvens começavam a se formar, tingindo o céu de cinza e azul. O menino sentiu uma mistura de ansiedade e esperança, sabendo que aquela festa não era apenas uma tradição, mas uma renovação dos votos entre o homem e a natureza. Quando o sol estava alto, a cerimônia começou. A avó recitou orações antigas, palavras cheias de significado que pediam proteção para a vila e respeito pela floresta. O menino pegou sua flauta e começou a tocar as melodias ensinadas pela mãe, notas que pareciam flutuar no ar como folhas ao vento. Caramelo sentou-se ao seu lado, observando atento. A música ganhou força, e o som do tambor começou a ecoar entre as árvores. Pessoas começaram a dançar, os corpos movendo-se em harmonia com os ritmos ancestrais. O menino sentiu a energia da vila crescer, como se a floresta inteira estivesse participando. As árvores pareciam se curvar levemente, os pássaros voavam em círculos e o rio cantava seu próprio refrão. Durante a festa, o menino percebeu um movimento diferente entre os convidados. Iracema aproximou-se discretamente e sussurrou que era a hora de ir até a clareira sagrada, onde ele encontraria algo importante. Juntos, com Caramelo à frente, caminharam pelo caminho iluminado pelas tochas, atravessando o bosque que parecia respirar ao redor deles. Na clareira, uma surpresa os aguardava. Um homem idoso, com olhos profundos e expressão serena, estava sentado sobre uma pedra. Ele carregava um tambor antigo, coberto por símbolos que lembravam os que o menino já tinha visto no santuário. O homem se apresentou como um guardião das histórias da floresta, alguém que conhecia os segredos mais profundos da mata e da vida.
Ele explicou que a sucuri gigante, embora fosse um ser físico, também era um símbolo da ligação espiritual entre a vila e a natureza. A sua proteção dependia do equilíbrio, do cuidado e do respeito mútuo. O guardião contou sobre um ritual que poderia fortalecer essa ligação para sempre, mas que exigia coragem e sabedoria. O menino ouviu atentamente, sentindo o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. O ritual envolvia uma jornada até o centro da floresta, onde uma árvore milenar se erguia majestosa. Lá, ele precisaria tocar a flauta junto com o tambor do guardião, unindo os sons para despertar a energia da terra. A ideia parecia assustadora, mas também excitante. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Caramelo estaria ao seu lado, assim como a vila inteira, mesmo que à distância. O guardião entregou-lhe o tambor para que ele pudesse treinar, prometendo ajuda e orientação. Nos dias que se seguiram, o menino dedicou-se ao treino. Aprendeu a ouvir os sons da floresta, a sentir o ritmo que vinha da terra. Caramelo observava com olhos atentos, respondendo com latidos suaves e toques na pele do menino. À noite, o vento parecia sussurrar canções antigas, encorajando-o a continuar. Mas a jornada não seria fácil. O menino enfrentou obstáculos desde o começo. Durante um treino na floresta, um rio que costumava ser tranquilo transbordou inesperadamente, obrigando-o a buscar um caminho alternativo. Em outra ocasião, uma tempestade violenta obrigou a vila a se refugiar, adiando os preparativos. Além disso, o medo interno persistia. Ele duvidava de sua capacidade, temia falhar e desagradar os espíritos da mata. Caramelo sentia essas dúvidas, e nos momentos mais difíceis, aproximava-se para aconchegar o rosto do menino entre as patas, transmitindo uma força silenciosa. Enquanto isso, na vila, subtramas aconteciam. A amizade entre a avó e Iracema se aprofundava, revelando segredos do passado que ajudavam a fortalecer a comunidade. Uma jovem chamada Ana descobriu sua vocação para cuidar das plantas medicinais, aprendendo com a avó e contribuindo para a cura dos doentes. E um grupo de crianças organizava pequenos espetáculos para ensinar as tradições aos mais novos, garantindo que o conhecimento não se perdesse. Cada avanço trazia uma pequena vitória, mas também um custo. O menino sentia o corpo cansado, a mente exausta, e o tempo com a família diminuía. Caramelo, por sua vez, tinha que se afastar às vezes para caçar e garantir alimento, mas sempre voltava para proteger o amigo. O ambiente ao redor mudava gradualmente. A floresta parecia mais viva, com cores mais intensas e sons mais variados. O rio refletia o céu com uma clareza que não se via há anos. A vila, antes adormecida, começava a se mover em sintonia com esses ritmos. Tudo estava preparado para a noite do ritual final. O menino, o guardião e Caramelo partiram sob o céu estrelado, rumo ao coração da floresta, onde a árvore milenar os esperava. O tambor batia em suas mãos, o ar carregava o perfume da terra e das folhas, e o silêncio era preenchido pela expectativa. Era o momento de unir o som da flauta ao batimento profundo do tambor, de despertar a energia ancestral que garantiria a proteção eterna da vila e da floresta. O coração do menino batia acelerado enquanto caminhava pela trilha estreita no coração da floresta. O brilho tênue das estrelas mal iluminava o caminho coberto por folhas secas e musgo. Caramelo seguia ao seu lado, farejando o ar com atenção, o pelo levemente eriçado, como se também sentisse a magnitude daquele momento. O guardião, com o tambor ancestral em mãos, caminhava à frente, com passos firmes e um olhar que parecia enxergar muito além das árvores e sombras. O silêncio da noite era profundo, cortado apenas pelo som ocasional de grilos e pelo farfalhar das folhas ao vento. A natureza parecia segurar a respiração, esperando o ritual que mudaria para sempre a relação entre a vila e a floresta. O menino sabia que não poderia falhar. Era uma responsabilidade maior do que qualquer coisa que já tivesse vivido até então. Ao chegarem à clareira onde a árvore milenar se erguia, majestosa e imponente, a atmosfera mudou. A luz da lua se filtrava entre os galhos, iluminando a copa cheia de folhas verdes e um tronco vasto e enrugado pelo tempo. O cheiro de terra úmida e raízes profundas misturava-se ao aroma fresco das folhas, criando uma sensação de conexão profunda com a terra. O guardião sentou-se no tronco da árvore, preparando o tambor para o ritual. O menino,
com a flauta nas mãos, respirou fundo, sentindo o frescor da noite preencher seus pulmões. Caramelo sentou-se ao lado dele, apoiando a cabeça no colo do menino, como se compartilhasse da calma que tentava encontrar. O primeiro som do tambor ecoou pela clareira, um som grave e poderoso que parecia vibrar no solo e nas árvores ao redor. O menino começou a tocar a flauta, emitindo notas suaves que se misturavam com o ritmo do tambor, criando uma melodia antiga, cheia de força e esperança. O ar parecia ganhar vida, e uma leve brisa começou a soprar, fazendo as folhas sussurrarem. Enquanto tocavam, o menino sentiu uma energia crescer dentro de si, uma força que parecia conectar tudo ao seu redor, a floresta, a vila, Caramelo, o guardião, e a si mesmo. Era como se todos os tempos e histórias passados se unissem naquele instante, formando um ciclo de proteção e renovação. De repente, algo se moveu na água do rio próximo. A sucuri gigante, que até então era uma lenda para muitos na vila, emergiu lentamente, sua pele brilhando sob a luz da lua, seus olhos refletindo uma inteligência profunda. Ela deslizou para a margem, onde o menino e Caramelo estavam, observando em silêncio, como se aprovasse o ritual. O menino sentiu um misto de respeito e admiração. A presença da sucuri confirmou tudo o que ele havia aprendido e lutado para proteger. Caramelo, inquieto, levantou-se e aproximou-se da sucuri, que não mostrou qualquer sinal de ameaça, apenas uma serenidade impressionante. O guardião sorriu, dizendo que aquela era a prova de que o equilíbrio entre a vila e a floresta estava sendo restaurado. A sucuri era o guardião físico daquele vínculo, e agora, com o ritual completo, a vila estaria protegida contra qualquer perigo que pudesse tentar romper aquela harmonia. Porém, o menino sabia que a proteção não viria sem desafios. O caminho até ali havia sido cheio de provações e havia ainda muito a fazer. Ele olhou para Caramelo e para o guardião, sentindo uma força renovada, mas também um peso de responsabilidade que o acompanharia pelo resto da vida. Nos dias seguintes, a vila viveu uma transformação perceptível. O rio voltou a ser cristalino, os peixes abundaram, e as plantações floresceram com vigor. As pessoas sentiam uma paz diferente, uma conexão maior com o lugar onde viviam. O menino tornou-se um símbolo vivo daquela renovação, mas continuava humilde, sempre atento às necessidades da floresta e da vila. Enquanto isso, as relações entre os moradores se fortaleciam. A avó e Iracema continuavam transmitindo saberes antigos, ensinando às crianças o valor da natureza e do cuidado com a terra. Ana, a jovem aprendiz de plantas medicinais, organizava oficinas que atraíam até mesmo visitantes de vilas vizinhas, interessados nas práticas tradicionais. No entanto, nem tudo estava completamente resolvido. O menino enfrentava um conflito interno constante, do desejo de proteger a vila e a floresta versus a vontade de explorar o mundo além da mata. Caramelo, sempre ao seu lado, parecia compreender esse dilema, oferecendo conforto nas noites em que as dúvidas se tornavam maiores. A vila, agora protegida pelo ritual e pela presença do guardião espiritual, seguia seu caminho de cura e crescimento. Mas o menino sabia que a verdadeira vitória seria manter aquele equilíbrio vivo, dia após dia, ensinando às futuras gerações o valor da terra, da água e da amizade entre os seres. O sol despontava timidamente no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados. A vila despertava em um murmúrio de vozes, risos e o canto dos pássaros que preenchiam a manhã com uma energia renovada. O menino, agora um jovem com olhos cheios de sabedoria e coragem, caminhava lentamente pela trilha que levava ao rio, acompanhado de Caramelo, seu fiel amigo e guardião incansável. Desde o ritual na clareira da árvore milenar, muitas luas haviam passado. A vila florescera, os rios brilhavam limpos e a floresta parecia respirar em harmonia com as pessoas que nela viviam. O que antes era uma comunidade pequena e assustada, agora era um povo unido, orgulhoso de suas raízes e conectado com a natureza. Mas aquele dia não era apenas mais um amanhecer. Era o dia da grande celebração do retorno da sucuri, uma tradição resgatada que marcava a renovação dos laços entre a vila e o guardião ancestral. As casas estavam decoradas com flores e fitas coloridas, as crianças corriam pelas ruas com sorrisos largos, e a avó, sentada em sua cadeira de balanço, observava com orgulho o jovem que o menino se tornará. O jovem sentia o peso e a beleza da responsabilidade que agora carregava.
Ele sabia que sua jornada havia sido cheia de desafios, momentos de dúvida e sacrifícios, mas também de descobertas e vitórias. Caramelo estava sempre ao seu lado, sua presença silenciosa e acolhedora era um lembrete constante de que ele nunca esteve sozinho. Durante a cerimônia, o jovem subiu até o altar construído próximo ao rio, onde o guardião ancestral e a sucuri gigante os esperavam. O tambor ancestral ecoava nas mãos do velho guardião, enquanto o jovem segurava a flauta que a mãe lhe havia deixado, agora desgastada pelo tempo, mas ainda carregada de significado. Com uma respiração profunda, ele começou a tocar a melodia que há tanto tempo aprenderá. A flauta cantava notas que pareciam elevar a alma, e o tambor acompanhava, firme e constante. A água do rio refletia a luz do sol que já aquecia o dia, criando brilhos dançantes sobre a superfície calma. A sucuri gigante emergiu das águas com graça e força, deslizando lentamente até a margem onde todos aguardavam em reverência. Sua presença irradiava uma energia pacífica e poderosa, um símbolo vivo da união entre o homem e a natureza. A vila inteira se reuniu para celebrar. O ar estava carregado de alegria, esperança e gratidão. Crianças cantavam, os adultos dançavam, e os mais velhos contavam histórias antigas para os mais jovens, garantindo que o conhecimento e as tradições fossem passados adiante. Mas havia algo ainda mais especial naquele dia. O jovem sentiu um chamado interior, uma necessidade de compartilhar tudo o que aprenderá, não apenas com sua vila, mas com o mundo além das montanhas e rios que os cercavam. Com o apoio da avó e do guardião, ele começou a organizar encontros com outras comunidades vizinhas, compartilhando os ensinamentos sobre respeito à natureza, a importância dos rituais ancestrais e a conexão profunda entre todos os seres vivos. Ana, que agora era uma curandeira reconhecida, viajou com ele, levando suas plantas medicinais e seu conhecimento para ajudar onde fosse necessário. Caramelo, sempre fiel, acompanhava todas as viagens, tornando-se um símbolo de amizade verdadeira e coragem. As histórias do cachorro Caramelo que enfrentou a sucuri gigante e ajudou a salvar a vila se espalharam, tocando corações e inspirando muitos. Ao final do dia, o jovem e Caramelo voltaram para casa, sentindo o cansaço misturado com a satisfação de quem cumpriu sua missão. Sentaram-se na varanda da casa da avó, olhando para o céu que agora se tingia de estrelas. Ele acariciou pelo macio de Caramelo e, com um sorriso tranquilo, agradeceu por tudo. Pela força que encontrou, pelas lições aprendidas, pelos amigos feitos e pela promessa cumprida. A vila, agora protegida e cheia de vida, seguia seu caminho, sabendo que a união entre homem, animal e natureza era a verdadeira chave para um futuro brilhante. E assim, com o coração cheio de esperança e os olhos brilhando como a luz do amanhecer, o jovem e seu amigo de quatro patas continuaram a escrever uma história de amor, coragem e renovação que ecoaria por muitas gerações. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o ocorrer, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.